Nem todo lugar onde você pisa foi projetado para ser permanente. Existem espaços que, por mais familiares que pareçam, se tornam verdadeiras prisões invisíveis. Às vezes é a casa onde você cresceu, às vezes é o grupo de pessoas com quem você convive desde a juventude, e em outros casos, pode ser aquele trabalho que você sempre achou ser sua única opção. Mas o que acontece quando Deus começa a sussurrar ao seu coração que é hora de sair dali? Como saber se esse incômodo não é apenas psicológico, emocional ou passageiro? Ana Paula, uma professora de dança com 38 anos, passou mais de uma década envolvida em um ambiente onde tudo parecia certo aos olhos humanos. A escola onde dava aula era respeitada, os alunos a amavam, e a comunidade sempre a elogiava por seu trabalho e dedicação. No entanto, nos últimos 2 anos, ela começou a sentir uma inquietação profunda. Algo dentro dela dizia que aquele espaço já não era mais seu lugar. O problema é que nada ao redor havia mudado. O salário era o mesmo. Os alunos continuavam dedicados, e o reconhecimento continuava presente. Mas por dentro, ela sabia que algo não estava bem. E é aí que entra o primeiro sinal. Deus não nos movimenta com base apenas no visível. Ele é o mestre do invisível. Quando Ele quer nos tirar de um ambiente, Ele começa a permitir que sintamos um desconforto interno. É como uma planta que cresceu demais para o vaso. Por fora, tudo ainda parece bonito. Mas por dentro, as raízes já não têm mais espaço para crescer. A sensação de sufocamento espiritual, emocional, ou até mesmo físico, é real, e muitas vezes negligenciada. A maioria das pessoas ignora esse tipo de aviso, acreditando que é apenas coisa da cabeça ou cansaço momentâneo. Mas Deus fala por meio da inquietação. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é quando as conversas ao seu redor começam a perder o sentido. Aqueles que antes te edificavam agora parecem rasos, vazios ou mesmo tóxicos. As palavras que antes te animavam agora te cansam. E o mais assustador, você começa a perceber que está mudando, e não no bom sentido. Você começa a se moldar ao ambiente de maneira que sua identidade começa a se perder. Existe uma diferença profunda entre se adaptar a um lugar por sabedoria e se corromper por convivência. E é neste ponto que Deus acende o primeiro alerta. Quando o ambiente começa a te empurrar para longe dos propósitos que Ele desenhou para você, é hora de se questionar. Será que eu ainda devo estar aqui? Outro sinal é a estagnação. Você sente que não aprende mais, que não evolui, que está apenas repetindo os mesmos ciclos, como se estivesse andando em círculos. Às vezes Deus permite que isso aconteça para que você compreenda que aquele ambiente já deu o que tinha que dar. Permanecer num local onde não se cresce mais pode ser tão perigoso quanto estar em um lugar tóxico. É necessário prestar atenção aos sonhos. Quando Deus quer te tirar de um lugar, Ele pode começar a te mostrar outro. Pode ser através de visões, desejos que nascem do nada, convites inesperados, ou até mesmo palavras de terceiros que, sem saber, profetizam sobre sua vida. Ele é especialista em te mostrar janelas quando as portas começam a se fechar. E você, tem sentido algo assim? Quando Deus quer nos tirar de um ambiente, Ele nem sempre grita. Na maioria das vezes, Ele sussurra. E é exatamente aí que muitos se perdem, esperando trovões e terremotos quando, na verdade, o Criador está agindo com a leveza de um vento suave. Imagine-se em uma estrada. Tudo parece tranquilo, mas o GPS do Espírito Santo começa a recalcular a rota. O problema é que muitos de nós ignoramos o aviso porque continuamos presos à paisagem confortável, ao cenário conhecido, aos rostos familiares. Letícia, por exemplo, era gerente de uma cafeteria em uma cidade pequena do interior. Ela tinha 29 anos e amava o que fazia. Mas com o tempo, algo começou a incomodar. Tudo ao redor continuava igual, mas o gosto pelo trabalho havia desaparecido, e uma ansiedade inexplicável passou a fazer parte de sua rotina. Ela começou a sentir peso no ambiente, como se estivesse carregando algo que não era seu. Percebeu que Deus estava dizendo: esse lugar foi bênção, mas agora está te limitando. Eu tenho algo novo, e é justamente isso que precisamos entender. Ambientes podem ser temporários. Deus não te tira de um lugar porque odeia o que você construiu ali. Ele te tira porque ama tanto o seu futuro, que não permitirá que você fique preso ao seu passado glorioso. Algo pode ter sido bênção por um tempo, e agora se tornar limitação. E essa mudança de estação é uma das coisas mais difíceis de aceitar, especialmente para quem se acostumou com estabilidade. Outro sinal silencioso de que Deus está nos preparando para sair de um ambiente é o fechamento de portas que antes estavam sempre abertas. Pessoas começam a se afastar sem razão aparente. Oportunidades começam a se tornar escassas,
e até mesmo as conversas perdem conexão. Mas nada disso é acidental. Muitas vezes é o céu reposicionando o terreno para que você caminhe para o novo sem distrações do velho. A palavra de Deus está cheia de exemplos. Pense em Abraão. Ele foi chamado a deixar a terra dos seus pais, seu conforto, sua cultura, tudo o que conhecia. Deus apenas disse: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Repare, Deus não revelou o destino. Ele apenas pediu a saída, e talvez seja assim com você agora. Ele não está mostrando ainda o próximo passo, mas já deixou claro que o atual precisa ser deixado para trás. E se você resistir, corre o risco de se tornar refém do que já não te serve mais. Também há uma dor que poucos comentam: a dor da permanência fora do tempo. Quando você permanece num ambiente que já deveria ter deixado, o que era leve se torna fardo. O que era prazer se torna obrigação. O que era aprendizado vira repetição vazia. E tudo isso desgasta o espírito. Deus não deseja isso para você. Muitos acham que a fé é permanecer a qualquer custo, mas a fé verdadeira também sabe partir quando o céu sinaliza que é hora. Fé é confiar que o novo lugar, embora desconhecido, será sustentado pela mesma mão que sustentou o antigo. Fé é sair mesmo quando o chão ainda não apareceu. É pisar na água, como Pedro, mesmo sem saber quantos passos poderá dar. Por isso, preste atenção nas sutilezas. Às vezes, o Espírito Santo não vai gritar com você. Ele vai te deixar inquieto, vai começar a fechar portas suavemente, vai te mostrar o vazio nas conversas que antes te preenchiam. Tudo isso não é rejeição, é direção. E agora que você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer duas coisas bem simples, mas que podem impactar diretamente nossa jornada juntos aqui no canal. Se esse conteúdo está tocando seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus está falando com você através dessas palavras, então se inscreva agora no canal. Não por obrigação, mas porque aqui sempre teremos reflexões profundas, com base bíblica e com alma. E me diz, qual ambiente você sente que precisa deixar? Escreve aqui nos comentários sem medo. Pode ser de forma anônima, simbólica, poética ou direta. Mas compartilhe. Esse é um espaço seguro, de comunhão. Sua história pode fortalecer alguém. E quem sabe, Deus use exatamente sua coragem de compartilhar para confirmar algo no coração de outro irmão ou irmã. Vamos continuar? Nem todo ambiente tóxico parece tóxico no começo. Alguns lugares começam com boas intenções, com boas relações, com promessas de crescimento e alegria. Mas com o tempo, vão se transformando em espaços sufocantes, pesados, carregados de exigências, cobranças ou, o pior de tudo, vazio espiritual. E é exatamente nesses cenários que muitas pessoas demoram a perceber o sinal mais perigoso de todos: quando o ambiente começa a adoecer a alma. Luiz Fernando, que era organizador de eventos culturais em centros comunitários, já havia se dedicado por mais de 15 anos ao trabalho que ele considerava um chamado. Ele amava servir as pessoas, levantar causas sociais, conectar culturas e histórias. Porém, o que começou como uma missão se transformou em uma pressão insuportável. Ele começou a ter insônia, irritação constante, desânimo espiritual e crises existenciais profundas. Orava cada vez menos, sentia que suas palavras não alcançavam o céu, e no fundo, havia uma pergunta queimando por dentro: o que aconteceu comigo? É nesse tipo de situação que muitos perdem o brilho no olhar, a motivação para servir e até a conexão com Deus. O lugar onde você está inserido pode sim ser a fonte da sua dor quando não está mais alinhado ao seu propósito. E é importante dizer, nem sempre o ambiente é pecaminoso no sentido tradicional da palavra. Às vezes, é simplesmente fora da rota que Deus determinou para sua nova estação. E por isso, permanecer nele já é, por si só, uma desobediência silenciosa. Se você começa a sentir que está se distanciando de quem você era com Deus, se você já não encontra mais prazer em orar, se até ir à igreja ou se envolver em atividades espirituais se tornou uma batalha, talvez a questão não seja você. Talvez seja o ambiente. Porque existem lugares que drenam a fé. Existem círculos sociais que nos afastam do céu, mesmo sem percebermos. Existem atmosferas que, embora pareçam acolhedoras, são como areia movediça. Quanto mais você tenta se manter ali, mais você afunda. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que devemos aguentar tudo em nome da fé. Jesus não suportou a dor da cruz à toa, mas ele também fugiu de ambientes hostis quando sua hora ainda não havia chegado. Ele se retirava, se afastava das multidões, escapava da religiosidade sufocante dos fariseus. E, mais de uma vez, nos mostrou que até o Filho de Deus precisava sair de certos ambientes para preservar sua missão.
Por isso, não se culpe por sentir vontade de sair. Não pense que abandonar um espaço que adoece sua alma é fraqueza. Às vezes é exatamente o contrário. É sabedoria, é obediência, é discernimento. O Espírito Santo não te quer em um lugar onde sua luz está sendo apagada. Outro sinal de que o ambiente já não é saudável espiritualmente é quando você começa a se tornar alguém que não reconhece mais. Você reage de forma diferente, você se irrita fácil, você começa a julgar mais, a falar de coisas que não falava, a se contaminar com atitudes, expressões e comportamentos que não condizem com quem você sabe que foi chamado para ser. E se você não for sensível ao toque de Deus, corre o risco de se acostumar a essa nova versão distorcida de si mesmo. Quando um ambiente começa a ferir sua identidade em Cristo, é tempo de ir embora. Mas é importante dizer, sair de um ambiente não significa abandonar tudo. Às vezes, significa mudar sua postura. Outras vezes, sua rotina. E em momentos mais drásticos, sim, mudar de casa, de trabalho, de ministério, de ciclo. Seja qual for a mudança, ela precisa estar alinhada com a voz de Deus, com a palavra, com a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor nunca vai te mandar sair de um lugar para te jogar no vazio. Ele te tira do que fere para te conduzir ao que cura. Neste ponto do nosso roteiro, você deve estar refletindo sobre os ambientes que está inserido. E é isso mesmo que o Espírito Santo deseja, que você abra os olhos, que se posicione, que questione, que ore com profundidade. Deus quer te ver livre. Livre para adorar. Livre para crescer. Livre para ser quem você foi chamado para ser. Um dos meios mais claros e, ao mesmo tempo, mais ignorados pelos quais Deus nos mostra que é hora de sair de um ambiente são as relações ao nosso redor. Sim, os vínculos que você constrói, e até os que se desfazem menos, podem ser instrumentos de revelação espiritual. Porque Deus também fala por meio das pessoas, seja através de alianças que se tornam fontes de vida, ou de convivências, que se transformam em poços secos. Certa vez, uma mulher, chamada Milena, professora de jovens em uma comunidade educacional cristã, percebeu que suas amizades mais antigas estavam se transformando. Pessoas que antes oravam com ela, sonhavam com ela, vibravam por suas vitórias, agora passavam a criticá-la com amargura, diminuí-la, duvidar de sua fé e menosprezar seus novos passos. A princípio, ela achou que estava sensível demais. Tentou consertar, insistir, recuperar os laços. Mas quanto mais ela tentava se ajustar, mais perdia a si mesma. Até que numa oração sincera Deus falou com clareza. Não se trata de rejeição, trata-se de proteção. Eu estou quebrando alianças para que você caminhe livre. Entenda isso. Há relacionamentos que precisam ser encerrados para que o novo ciclo comece. Não porque as pessoas sejam más, mas porque sua caminhada com Deus agora exige outro nível de entrega. E nem todos estarão dispostos ou preparados para acompanhá-lo nessa nova etapa. A dor da separação muitas vezes é o sinal mais visível de que Deus está fazendo uma poda. E como toda poda no começo dói, mas depois vem o florescer. Existem também situações em que Deus usa a desarmonia como despertador espiritual. De repente, o ambiente que era harmônico se torna hostil. Conversas ficam cheias de ironia. O respeito começa a sumir. Você sente que está se diminuindo para caber no lugar onde já não pertence. E tudo isso te empurra para um confronto necessário. Ou você se acomoda e se adapta ao ambiente que sufoca a sua essência. Ou você entende que Deus está te mostrando por meio do conflito que a estação mudou. Outro ponto que precisa ser observado é quando os relacionamentos ao seu redor começam a te desalinhar dos princípios da palavra. Quando você começa a rir de piadas que antes não achava graça. Quando começa a tolerar comportamentos que antes te incomodavam, quando passa a se calar diante de injustiças que antes você denunciava, esse tipo de desconexão com a sua verdade espiritual não acontece de uma vez. Ela é sutil, por isso é perigosa. O ambiente te molda, sem que você perceba, e, quando vê, já se afastou de quem era menos e do que acreditava. Deus não quer isso para você. Por isso ele insiste. Ele permite desconforto, permite confusões, permite distanciamentos. Permite até que algumas máscaras caiam, porque Ele te ama demais para te deixar acomodado em um lugar que corrompe sua missão. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é apenas sobre amizades declaradamente tóxicas, mas também sobre convivências mornas, sem propósito, que nos entorpecem espiritualmente. Como algumas pessoas nos aproximam de Deus, enquanto outras nos afastam sem que tenhamos coragem de admitir. Essa percepção é espiritual. E quando ela chega e rora do agir, talvez, nesse exato momento, você esteja cercado de vozes que dizem, para você ficar, aguentar,
não fazer tempestade em copo d'água, mas se a sua alma está se calando para sobreviver, isso não é paz, é opressão. E Deus jamais vai te pedir que negue sua essência para manter um lugar ou uma relação. Ambiente certo para a sua vida é aquele que te aproxima de Deus, que estimula a sua fé, que celebra a sua evolução, que corrige com amor, que exorta com verdade, que impulsiona com graça. Qualquer coisa fora disso é ambiente de adoecimento. E Deus, como Pai zeloso, quer te livrar disso. Portanto, observe com atenção. Silêncios. Preste atenção em quem te rodeia. Os relacionamentos podem ser espelhos ou correntes. E a escolha de sair, quando feita em oração, pode ser a libertação que você tanto precisa para avançar em direção ao seu propósito. Momentos em que, mesmo permanecendo em um ambiente que já não faz sentido, a vida continua funcionando. Você acorda, trabalha, conversa, até vai à igreja e serve em algum ministério. Mas por dentro, algo não se encaixa mais. É como se tudo estivesse operando num automático silencioso, sem presença, sem propósito, sem unção. Essa quase imperceptível é um dos sinais mais perigosos de que o Espírito Santo já não encontra mais espaço naquele ambiente para agir em você. E sabe, o que é mais sério? Muitas vezes isso não acontece por rebeldia. Acontece por cansaço, por esgotamento, por falta do escuta, por excesso de distração. E quando o Espírito Santo não é mais convidado a participar ativamente da sua rotina, ele se recolhe. Não grita, não força, não empurra. Ele apenas silencia. E esse silêncio é, muitas vezes, o mais ensurdecedor de todos. Jonas, que trabalhava com ações sociais em comunidades carentes, e era referência no ministério de jovens da sua igreja. Percebeu isso após uma sequência de pregações vazias. Ele sabia que estava apenas repetindo o que sempre dizia. Não havia mais fogo, não havia mais lágrimas. E principalmente, não havia mais direção. Um dia, depois de um evento, ele entrou em seu carro, olhou para o volante e perguntou em voz alta: Deus, o Senhor ainda está comigo? O silêncio que veio como resposta o quebrou por dentro. E foi naquele vazio que ele entendeu. O problema não era Deus, o problema era o ambiente, que ele insistia em permanecer mesmo, após ter sido alertado por dentro a sair. Quando o Espírito Santo quer te tirar de um ambiente, ele começa reduzindo a influência daquele espaço sobre seu espírito. Lugares que antes te edificavam, começam a te incomodar. Palavras que antes te faziam chorar, agora parecem clichês. Reuniões que antes te enchiam de fé, agora apenas te cansam. Esse esvaziamento da alma é a misericórdia divina te empurrando para fora. Deus não quer te ver secando espiritualmente por causa de um lugar onde Ele já não tem mais liberdade de agir na sua vida. E, atenção, isso também vale para ambientes religiosos. Sim, existem lugares com nome de igreja, com aparência de piedade, que já não carregam mais o fogo da presença de Deus. Lugares onde a rotina, a tradição, a hierarquia ou até o orgulho humano apagaram a chama do Espírito. Que está em um lugar assim, não ignore, porque há uma diferença entre permanecer por fidelidade e insistir por vaidade. Deus nunca vai deixar de falar, mas às vezes, nós é que escolhemos não ouvir. A vida cristã é feita de ciclos, e quando o ambiente deixa de servir ao propósito para o qual você foi chamado, permanecer nele se torna desobediência disfarçada de compromisso. Você já percebeu como tudo fica pesado quando o Espírito Santo se cala? A Bíblia se torna apenas um texto. As orações se tornam repetições. A adoração vira um hábito. A comunhão perde a graça. E você se sente como um vaso rachado, onde nada se sustenta. Essa sensação é uma convocação ao realinhamento. E esse realinhamento pode sim passar por uma mudança de ambiente. Não tenha medo de obedecer ao chamado para sair. Saia da calma. Honra. Saia com gratidão. Saia com sabedoria. Mas saia, porque permanecer em um lugar onde Deus já não está te usando mais, pode significar estagnação. E onde há estagnação, há risco de morte espiritual. A presença do Espírito Santo é inegociável. Se você sente que está apagando, murchando, secando, talvez não seja um problema com sua fé, mas sim com um ambiente em que você insiste em permanecer. Deus quer reacender o fogo, mas precisa de espaço. E esse espaço pode estar em outro lugar. Você sente isso dentro de você? Já passou por momentos onde o silêncio do Espírito falou mais alto do que qualquer pregação? Está disposto a sair do lugar que te cala, para ir ao encontro do lugar que te reacende? Há um momento em que você começa a perceber que seus dons, seus sonhos e sua missão já não se encaixam mais no lugar onde você está. É como se o ambiente em que você vive
já não suportasse mais a grandeza daquilo que Deus tem colocado dentro de você. E isso não é orgulho, não é soberba, não é insatisfação carnal. É expansão espiritual. É o sinal claro de que chegou a hora de transbordar menos, mas para outros campos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem chamada Lídia, que trabalhava como terapeuta holística cristã e servia em uma pequena comunidade local. Ela amava aquele lugar. Foi lá que conheceu a palavra, que foi discipulada, que descobriu seus dons. Mas com o tempo, começou a perceber que sua visão estava se alargando, que seu coração ardia por projetos mais ousados, que os suas ideias eram sempre barradas, como o Seifós, grande demais para aquele ambiente. Ela se sentia como uma árvore plantada em um vaso pequeno. Era regada, era cuidada, mas não crescia mais. A princípio, ela achou que estava sendo ingrata. Que quem serve a Deus não deveria ambicionar mais. Mas quanto mais ela tentava se encaixar, mais Deus a incomodava. Foi então que, em um congresso fora da sua cidade, ela ouviu uma ministração simples, mas poderosa. Às vezes, a fidelidade a um lugar não é sinônimo de obediência a Deus. Aquilo bateu fundo. E naquele instante ela entendeu. Não, era uma ruptura, era uma promoção. Entenda, o ambiente onde você começou pode não ser o mesmo onde você será estabelecido. Deus começa histórias em tendas, mas as conclui em palácios. Ele começa processos no deserto, mas termina em Canaã. E isso significa que haverá momentos em que sua missão ultrapassa os limites geográficos, espirituais e emocionais de onde você se encontra. Talvez você esteja nesse exato ponto, tentando se manter em um espaço que já não comporta mais seu propósito. E o resultado disso é frustração, estresse, sentimento de estagnação. Você olha ao redor e não vê mais espaço para crescer. Não há liberdade para inovar, não há mais vozes que acreditam em você. E tudo isso vai minando sua fé, sugando sua paixão, esfriando sua visão. Mas Deus está dizendo: eu te preparei aqui, mas te estabelecerei em outro lugar. E não é sobre abandonar o que passou. É sobre honrar com maturidade, agradecer com respeito e seguir com coragem. Porque você não foi chamado para caber em espaços apertados, mas para ocupar territórios preparados por Deus. O maior erro que muitos cometem é permanecer em ambientes limitadores por medo de parecer desobediente. Mas a verdadeira obediência nem sempre é ficar. Às vezes a verdadeira obediência é partir. Partir com fé, partir com direção, partir com promessa. Porque é na obediência que o propósito se revela em sua totalidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve que sair de muitos lugares para alcançar os povos que Deus lhe confiou. Ele amava Jerusalém, mas Deus o chamou para as nações. E, a cada partida, uma nova porção da missão era ativada. Porque a missão de Deus nunca cabe em apenas um lugar. Ela é viva, dinâmica, em constante movimento. Talvez você esteja chorando porque percebeu que precisa sair. Chorando porque ama o que construiu. Chorando porque tem medo do novo. Chorando porque vai deixar pessoas para trás. Mas Deus recolhe cada lágrima como sementes. E essas sementes frutificarão em lugares que você ainda nem conhece. Você sente que sua missão cresceu demais para onde você está? Você percebe que Deus tem algo maior, mas o ambiente ao seu redor te prende com expectativas humanas? Pode ser exatamente o sinal de que é hora de mover. De deixar o vaso pequeno e buscar o campo aberto. Muitos esperam que Deus fale apenas através de palavras suaves, revelações claras ou sonhos extraordinários. Mas na realidade Deus também fala pelo desconforto. E não falo aqui daquele desconforto causado por ansiedade, dúvida ou inquietações carnais. Estou falando do desconforto espiritual, aquele que vem acompanhado de um incômodo santo, de uma sensação de que você já não pertence mais àquele cenário. Mesmo que tudo pareça estar funcionando externamente, Deus usou o desconforto na vida de muitos homens e mulheres na Bíblia para movê-los em direção à sua verdadeira missão. Lembra de Abraão? Ele estava bem em Ur dos Caldeus, cercado de estabilidade, família e posses. Mas Deus o tirou dali, sem nem mesmo lhe dizer para onde exatamente estava indo. Por quê? Porque o lugar onde ele estava já não era compatível com o que Deus queria manifestar. Era necessário deslocamento, não apenas geográfico, mas existential. E esse deslocamento começou com um desconforto que Abraão decidiu não ignorar. Na vida real, esse desconforto pode surgir em formas diferentes. Um ambiente de trabalho que já não traz sentido. Um ministério que se tornou apenas rotina. Relacionamentos que deixaram de te impulsionar espiritualmente.
um ciclo social que só drena sua fé em vez de fortalecê-la. Em todos esses casos, o desconforto não é punição, é direção. Samuel, um homem que atuava como engenheiro florestal no interior de Minas, sempre serviu com amor na sua congregação local. Mas, após anos de estabilidade, ele começou a sentir um peso ao ir para os cultos. Não era pecado, não era briga, não havia escândalo, era simplesmente uma ausência de paz. E durante meses, ele tentou resistir, achando que era apenas uma vez. Até que em um retiro um pregador falou sobre a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento. Aquilo o atravessou. E então ele percebeu. Ele estava fora do lugar onde Deus queria usá-lo agora. Ir à Hora do Ser, não porque o lugar fosse ruim, mas porque o tempo havia expirado. Você já sentiu isso? Como se estivesse sendo espremido. Por dentro, não porque é fraco, mas porque está sendo moldado para algo além? O desconforto é uma das linguagens mais ignoradas por nós, justamente porque ela nos obriga a romper com um que é cômodo. E o ser humano por natureza tem medo de romper. Preferimos repetir o conhecido do que arriscar o novo, mesmo quando Deus está dizendo: eu tenho algo mais. A grande questão é que, se você ignora esse desconforto, ele cresce. Ele se transforma em cansaço, depois em frustração, depois em apatia, e, se você insistir muito tempo em um lugar onde Deus já não quer mais te manter, esse ambiente começa a resistir ao seu chamado. As portas se fecham, os relacionamentos se desgastam, a graça parece cessar. Não porque você errou, mas porque já não é mais o seu lugar. Deus permite o desconforto para nos libertar da acomodação. Porque é mais fácil manter-se onde está do que sair para o desconhecido. Mas o Evangelho é, por natureza, uma jornada, um movimento contínuo. Segue-me, disse Jesus. Não permanece onde está. E seguir requer deslocamento, confiança, coragem. E aqui vai um segredo espiritual. O desconforto bem interpretado pode ser o maior presente divino. Porque ele te empurra para perto de Deus. Ele te obriga a orar com mais fervor, a ouvir mais atentamente, a reroar buscando clareza. Ele te conduz ao lugar da dependência total. E é exatamente aí que você começa a experimentar os céus, abrindo sobre sua nova estação. Talvez Deus já tenha usado o desconforto para te alertar. Talvez você já saiba o que precisa ser feito, mas tenha adiado. Talvez você esteja esperando uma confirmação sobrenatural, quando na verdade, o desconforto que sente há meses já é a resposta. E então, você está disposto a obedecer mesmo sem entender tudo agora? Está pronto para seguir, mesmo sem ver o próximo passo claramente? Porque é nessa confiança que os céus se movem a seu favor. Há algo que muitos cristãos ainda não compreenderam: o perigo de permanecer em um lugar que Deus já deixou de autorizar. E aqui não estamos falando necessariamente de um lugar carregado de pecado, de escândalos ou maldade explícita. Estamos falando de ambientes que, apesar de parecerem bons, já não são mais a sua terra prometida. Permanecer neles não te condena, mas te impede de crescer. E às vezes, o maior risco espiritual não é o pecado evidente, é a estagnação confortável. O inimigo, que não pode impedir o plano de Deus, muitas vezes tenta nos prender em zonas neutras. Lugares onde não há guerra, mas também há avanço, onde há aplausos humanos, mas ausência de unção. Onde há rotina, mas nenhuma chama. Onde você não está pecando, mas tampouco está prosperando espiritualmente. Lugares onde você sobrevive, mas não frutifica. Imagine um jardineiro que insiste em manter uma árvore em um vaso por anos. Ele a rega, coloca adubo, cuida com carinho, mas a árvore começa a definhar. Não por falta de cuidado, mas porque suas raízes precisam de mais espaço. E se esse jardineiro amar mais o vaso do que o potencial da árvore, ele será o responsável pela morte do crescimento. É exatamente assim que muitos vivem, mais leais ao ambiente do que ao chamado, mais fiéis ao que é conhecido do que ao que Deus está pedindo. E essa é uma das formas mais sutis de desobediência. A Bíblia nos mostra que Deus não se prende. Ele chamou Moisés no deserto, ungiu Davi fora de casa, levantou Esther em um palácio estrangeiro. A presença dele não está atrelada a um endereço, mas à obediência do nosso coração. Por isso, quando ele diz, mova-se, não é uma sugestão, é direção. E cada minuto de atraso é um passo a menos no seu propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você sabe que aquele ministério, aquela empresa, aquele ciclo, aquele relacionamento, já não são mais lugares onde Deus quer te manter. Mas por medo de parecer rebelde, ingrato ou irresponsável, você continua ali, sorrindo por fora e sufocando por dentro. Só que a obediência parcial é desobediência disfarçada. E o custo disso é alto.
você continua existindo, mas deixa de viver a plenitude do que foi chamado a ser. Lembre-se, lugar certo na hora errada é tão perigoso quanto o lugar errado na hora certa. O tempo de Deus envolve lugar, estação e função. É preciso estar sensível para discernir quando algo precisa ser honrado com uma despedida, e não com uma insistência. E aqui vai um último sinal. Se você precisa se convencer todo dia de que ainda deve permanecer, talvez o seu coração já tenha partido, só falta seu corpo aceitar. Quando é Deus quem te planta, a paz acompanha. Mas quando você mesmo decide ficar, a inquietação te consome. Agora, com tudo que refletimos juntos, deixo uma pergunta sincera. Você tem coragem de sair do que é confortável para entrar no que é celestial? Você confia tanto em Deus, a ponto de deixar o conhecido para trás e seguir rumo ao desconhecido com fé? Porque é nesse salto que você vai descobrir que o lugar certo não é apenas geográfico, é espiritual. É o centro da vontade de Deus. Se essa mensagem falou com você, eu te convido agora, com muito carinho, a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão. Mas mais do que isso, compartilha com a gente nos comentários. Você já sentiu que Deus queria que você saísse de algum lugar? Como foi esse processo? Volker, Jade, que deixar algo bom para viver o melhor de Deus? Sua história pode abençoar muitas outras vidas aqui. Esse espaço é nosso, é um lugar de comunhão, de crescimento, de fé viva. E se essa palavra tocou o seu coração, conta pra gente o que você aprendeu com ela. Vamos crescer juntos, como uma grande família espiritual, que busca acima do tudo, ouvir e obedecer a voz do nosso Pai.